Bom dia, amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a cada um hoje e sempre. Vamos iniciando neste momento o estudo do capítulo 17 do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este capítulo fala sobre os animais. Com o desenvolvimento das ideias espiritualistas no mundo, torna-se um estudo obrigatório e para todos os dias o grande problema que implica o drama da evolução anímica. Teria sido a alma criada no momento da concepção, na mulher, segundo as teorias anti-reencarnacionistas? Como será a pré-existência? O espírito já é criado pela potência suprema do universo, apto a ingressar nas fileiras humanas? E os pescadores se voltam para os vultos eminentes do passado. As autoridades católicas valem-se de Tomás de Aquino, que acreditava na criação da alma no período de tempo que precede o nascimento de um novo ser, esquecendo-se dos grandes padres da antiguidade como Orígenes, cuja obra é um atestado eterno em favor das verdades da pré-existência. Outras doutrinas religiosas buscam a opinião falível da sua ortodoxia e dos seus teólogos, relutando em aceitar as realidades luminosas da reencarnação. Pascal, escrevendo na adolescência o seu tratado sobre os cones e inúmeros espíritos de Escol, laborando com a sua genialidade precoce nas grandes tarefas para as quais foram chamados à Terra, constituem uma prova eloquente aos olhos dos menos perspicazes e dos estudiosos de mentalidades tardias no raciocínio à prol da verdade reencarnacionista. O homem atual recorda instintivamente os seus labores e as suas observações do passado. Sua existência de hoje é a continuação de quanto efetuou nos dias do pretérito. As conquistas de agora representam a soma dos seus esforços de antanho, e a civilização é a grande oficina onde cada um deixa estereotipada a própria obra. Contempla-se, porém, até hoje, a sombra dos princípios como noite insondável sobre abismos. Os desencarnados de minha esfera não se acham índignes, por enquanto, do socorro das hipóteses. A única certeza obtida é da imortalidade da vida. E como não é possível observar a essência da sabedoria sem iniciativas individuais e sem ardorosos trabalhos, discutimos e estudamos as nobres questões que na Terra preocupavam o nosso pensamento. Um desses problemas que mais assombram pela sua singular transcendência é o das origens. Se na Terra o progresso humano se verifica através de dois caminhos, o da ciência e o da revelação espiritual, ainda não encontramos, em identidade de circunstâncias em nossa evolução relativa, nenhuma estrada estritamente científica para determinar o alfa do universo, senão a das hipóteses plausíveis. Contudo, saturada da mais profunda compreensão moral, copiosa é a nossa fonte de revelações, a qual constitui para nós um elemento granítico, servindo de base à sabedoria de amanhã. Se bem haja no próprio círculo dos estudiosos dos espaços o grupo dos opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, sou dos que o estudam atenta e carinhosamente. Eminentes naturalistas do mundo, como Charles Darwin, vislumbram grandiosas verdades, levando a efeito preciosos estudos, os quais, aliás, se prejudicaram pelo excessivo apego à ciência terrena, que se modifica e se transforma com os próprios homens, e dentro das minhas experiências posso afirmar, sem laivos de dogmatismo, que, oriundos na flora microbiana, em séculos remotíssimos, não poderemos precisar onde se encontra o acume das espécies
ou da escala dos seres no pentagrama universal. E como o objetivo desta palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatimos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Considera-se às vezes como afronta ao gênero humano a aceitação dessas verdades. E pergunta-se como poderíamos admitir um princípio espiritual nas arremetidas furiosas das feras indomesticadas, ou como poderíamos crer na existência de um raio de luz divina na serpente venenosa ou na astúcia traiçoeira dos carnívoros. Semelhantes inquirições, contudo, são filhas de entendimento pouco atilado. Atualmente precisamos modificar todos os nossos conceitos acerca de Deus, porquanto nos falece autoridade para defini-lo ou individualizá-lo. Deus existe. Eis a nossa luminosa afirmação, sem poder, todavia, classificá-lo em sua essência. Os que os interpelam por essa forma olvidam as histórias de calúnias, de homicídios no seio das perversidades humanas, para que o homem se conservasse nessa posição especial de perfectibilidade única. Deveria apresentar todos os característicos de uma identidade irrepreensível dentro do orbe onde foi chamado a viver. Tal não se verifica e diariamente comentais os dramas dolorosos da humanidade, os assassínios, os infanticídios nefandos, efetuados em circunstâncias nas quais, muitas vezes, as faculdades imperfeitas dos irracionais agiriam com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis do amor que regem o mecanismo do mundo. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar nas manchas de sangue qual ou o que pertence ao homem ou ao animal, tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto de suas pacientes indagações, que são para vós elementos de inegável valor. Entre muitos citaremos Darwin, Gratiolet e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não se lhes permite a defesa das suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros, inutilizado e enfermo. Conta-se que uma fêmea de cinocéfalo, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra a sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto, e a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes.
Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que sobre os mundos, laboratórios da vida do universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. De milênios remotos, viemos todos nós em pesados avatares. Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. A origem constitui para o nosso relativo entendimento um profundo mistério, cuja evolução ainda não nos foi possível atingir. Mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Em que esfera estivemos um dia, esperando o desabrochamento de nossa racionalidade? Desconheceis ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evoluindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta. Mas sabeis que um laço de amor nos reúne a todos, diante da entidade suprema do universo. É certo que o espírito jamais retrógrada, constituindo uma infantilidade às teorias da metempsicose dos egípcios na antiguidade. Mas se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Bonita a passagem, né, que Emmanuel nos relata sobre os nossos companheiros de planeta, né? Ele mesmo os chama de nossos irmãos. Os nossos irmãos na concepção de formação, não de racionalidade, né? Eles são irracionais, tá? Mas eles têm uma inteligência, eles têm um poder de carinho, de preservação, né? De continuidade, de coletividade, né? Eles não se dizimam, eles se protegem, né? Um pouco diferente de nós, né, homens? Né? Com toda a nossa racionalidade, com toda a capacidade que nós temos de compreensão, de entendimento, com todo o aspecto de inteligência que nos acompanha, nós tiramos a vida do nosso semelhante. Não só do nosso semelhante homem, mas tiramos a vida, muitas vezes, de uma forma irracional, dos nossos irmãos animais, né? Que merecem nosso carinho, que merecem nosso respeito. Afinal de contas, eles serviram para nós humanos no início, quando ainda fluido vital, quando ainda uma chama, né, emanada de Deus, vivíamos nos nossos conceitos de evolução, né? Vivenciamos nossas experiências nos mundos, no material, no vegetal e no animal. E no animal estivemos muito mais próximos, vivemos inseridos dentro das suas células, percebemos todas as suas características individualizadas. E a gente conseguiu desvirtuar aquele sentimento e aquela necessidade que o animal tem de tirar a vida do próximo dele. Mas ele tira a vida não apenas para a sua manutenção, para o seu viver, né? Nós não. Nós somos muito irracionais nessa hora. Nós somos mais animais do que os animais, infelizmente, né? Que a gente possa tirar dessa lição no capítulo 17 do livro de Emmanuel, né, grandes exemplos. Possamos ser protetores
não só dos animais, não só dos vegetais, não só dos minerais, que nós possamos ser protetores dos homens, né? Respeitando cada um, né? Entendendo as suas diferenças, auxiliando os que necessitam, não tirando o que não é de sua posse, né? Então fica aí a lição, aqueles que se interessaram, né, e que têm uma característica específica. Nós sabemos que muitos companheiros são defensores, né, dos direitos dos animais. Eu não trabalho ativamente neste meio, mas eu respeito por demais todos aqueles que convivem comigo, né? Eu não sou um trabalhador do direito dos animais, mas eu sei que eles têm, e sei que muitos companheiros nossos trabalham nesse sentido, né? Hoje nós tivemos por aqui o companheiro André Tarifa, que é uma dessas pessoas, né? Então eu recomendo a leitura mais aprofundada deste tópico e recomendo leituras que falem dos animais, né, dentro da doutrina espírita. Nós já evoluímos muito nesse sentido, né? E fica aí a orientação para cada um de vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqueles que têm acompanhado o nosso estudo em todas as manhãs, às 10 horas, convidando cada um de vocês para que esteja conosco amanhã, sexta-feira. Acho que é sexta, mas a gente tá meio perdido, porque esse negócio de ficar em casa, no isolamento, a gente até esquece um pouco das coisas, né? Mas amanhã é sexta-feira, né? Véspera de feriado, nós vamos poder descansar, véspera do final de semana. Aliás, desculpe, amanhã é feriado, né? Então que a gente aproveite esse feriado, que a gente curta a nossa família, que a gente curta os nossos amigos, aqueles que estão distantes. Vamos passar um zapzinho com imagem, vamos falar em alguma forma, vamos fazer um telefonema, quem não tem imagem, vamos mandar um abraço carinhoso à distância, né? Vibrando aí por todo o nosso planeta, para que essa situação se resolva o quanto antes, se resolva o quanto antes, para que a gente possa retornar e efetivamente que a gente possa se abraçar, tá? Que a gente possa dar um abraço carinhoso, um beijo carinhoso em cada um. Hoje isso ainda não é possível, então vai aqui o meu abraço virtual, meu beijo, meu carinho. Fique com Deus, que Jesus abençoe e até amanhã. Abração.